Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos começando mais um devocional Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu queria compartilhar uma coisa com você hoje. Em um momento de oração, Deus fez com que a minha mente voltasse para a realidade que eu já vivi. Só quem já teve, ou ainda tem, um lar onde tudo parece quebrado ou fora do lugar, sabe que ouvir as palavras "que a paz de Cristo esteja sobre a sua família" é algo muito sério e muito importante. Quantos irmãos não gostariam de ter paz dentro da sua própria casa? E quantas pessoas hoje têm lares de paz e não se dão conta disso? E por isso vivem infelizes, sem perceber as bênçãos de Deus que já estão cercando elas. Deus me mostrou todos os motivos pelos quais eu deveria ser grato. E eu agradeci, irmãos, porque eu me lembrei de que hoje eu tenho aquilo que um dia eu pedi ao Senhor. Que Deus te lembre nesse dia de onde você saiu, do lar quebrado que te cercava. E mesmo que as coisas ainda não sejam perfeitas, hoje você consegue perceber muito mais o agir de Deus em muitas áreas da sua vida. Hoje, além do seu pedido de oração, eu vou te pedir que escreva uma bênção que Deus te concedeu aqui nos comentários. Eu sei que você tem mais de uma coisa para agradecer a Deus, certamente, mas escreva pelo menos uma delas aqui. Eu vou começar. Eu sou grato porque Deus me fez completar 58 anos no dia 1º de janeiro. Olha que maravilha! Glória a Deus! E você? Qual bênção Deus te concedeu e que hoje é motivo de gratidão para você? Escreva aqui nos comentários alguma coisa pela qual você é grato. A Bíblia diz que quando nós testemunhamos, nós estamos edificando o corpo de Cristo, a igreja. Então conta uma bênção aqui nos comentários. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, verso 20, Jesus nos ensina algo muito profundo. Olha o que está escrito. Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Irmãos, o que o Senhor está nos dizendo hoje é que não importa o tamanho da sua fé. O que realmente importa é o tamanho do seu Deus. É por isso que a sua fé tem que ser como um grão de mostarda, plantada no solo correto, regada por Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém? Antes da gente continuar, um aviso rápido. O nosso canal já tem mais de 2.700.000 inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos rumo aos 2.800.000. Para que isso aconteça, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples, levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para esse trabalho que nós fazemos. Quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E você também vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O seu like faz com que uma vida seja alcançada pela palavra. Escreva o seu pedido de oração. Escreva qual tem sido o motivo do seu clamor. Vamos colocar nossas orações na presença do Senhor por escrito. E no final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém? Deus está te convidando nesse dia a ser parecido com Daniel. Olha o que diz em Daniel capítulo 6, verso 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Aqui no capítulo 6, nós vemos que Daniel servia a um rei pagão, o rei Dário. Mas ele se destacava tanto que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino.
e isso gerou inveja e ira nos outros oficiais. Eles não conseguiam achar nenhuma falha em Daniel. Então, armaram um plano contra ele. Eles criaram uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto ao rei, durante 30 dias. A punição para quem fizesse isso era ser jogado na cova dos leões. Então, perceba o seguinte, Daniel tinha uma escolha. Ele poderia parar de orar por 30 dias, ou ele poderia orar em segredo, escondido. Seria a escolha mais prudente, a escolha lógica para que ele sobrevivesse. Mas sabe o que Daniel fez? No versículo 10, diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel orou e não fez questão nenhuma de esconder que estava orando. Ele entendia que a lealdade a Deus era mais importante do que a sua própria vida. Ele sabia que a sua conexão com Deus, através da oração, era a sua fonte de força, de sabedoria e vida. Desistir de orar para Daniel seria como desistir de respirar. E como esperado, ele foi jogado na cova dos leões. Humanamente falando, era o fim, uma sentença de morte certa. Mas a oração persistente de Daniel já tinha movido o céu. Deus não impediu que ele fosse jogado na cova. Olha só, você vai perceber ao longo da sua vida que às vezes Deus não nos livra da prova, mas Ele nos livra na prova. Deus vai permitir que você passe por alguns problemas, por situações complicadas, mas Ele sempre terá poder para te livrar. Creia nisso. E o improvável aconteceu na vida de Daniel. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. O impossível aconteceu diante dos olhos dele. A oração de Daniel não apenas o manteve vivo na cova dos leões, mas também fez com que um rei pagão declarasse em todo o seu reino que o Deus de Daniel era o Deus vivo, o Deus que livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Eu creio que Deus vai te livrar da cova dos leões. Eu creio que a provisão, o anjo do Senhor, o Espírito Santo vão te alcançar. E nesse momento você vai se lembrar que não está só. E a partir disso, você não vai parar de orar, até que algo aconteça, até que a promessa se cumpra na sua vida. Seja específico, ore e fale com Deus com as janelas abertas, ou seja, não tenha vergonha de servir a Deus e deixe que isso se reflita na sua vida, nas suas atitudes e em tudo que você fizer. Você se alinha com a vontade do Senhor, pois tem a confiança no caráter e no poder daquele a quem oramos. E junto com essa ousadia, você precisa ter persistência. Jesus nos contou a parábola da viúva insistente, no Evangelho de Lucas, para nos ensinar a orar e nunca desanimar. Olha o que diz no capítulo 18, do verso 1 ao verso 5. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Verso 4. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Deus está te chamando a perseverar na oração, mantendo uma fé ousada. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que mesmo sendo pequena, insiste em crescer
e se tornar uma árvore grande e frutífera. Assim é a transformação na vida daqueles que se achegam até o Pai por meio do único que nos deu esse direito, o motivo de tudo, Jesus Cristo. Não existe vida longe dele, não existe mudança sem ele, não existe verdade longe de Cristo. Reconheça o sacrifício que ele fez pela sua vida, se renda ao Senhor e viva a verdadeira transformação que os discípulos de Cristo experimentam todos os dias, dia após dia, de glória em glória. Isaías 53, no versículo 5, diz que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu e você temos paz pelo sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você ora com ousadia e persistência, comece a agradecer a Deus pelo seu milagre, mesmo antes de vê-lo. Isso é o que Daniel fazia. Ele orava e dava graças, antes mesmo do livramento lá na cova dos leões. Irmão, irmã, fale com Deus e agradeça, não pelo que Ele pode fazer por você, mas sim por quem Ele é na sua vida. Louve a Deus pelos seus feitos. E o maior feito de Deus foi nos salvar da morte eterna, por meio do seu Filho. Tudo é sobre Jesus. Desde Daniel até o dia de hoje, na minha vida e na sua vida, é tudo sobre Jesus. Receba o Senhor na sua vida e se torne um discípulo, um seguidor de Cristo. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Traga à sua mente essa montanha, essa situação que parece impossível e vamos apresentar tudo isso diante de Deus. Amém? Vamos falar com Ele agora. Pai amado, Pai querido, Deus eterno e todo-poderoso, nós entramos agora na Tua presença com reverência, Senhor, com humildade, com fé. Antes de qualquer coisa, nós queremos Te agradecer. Obrigado pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar diante de Ti. Obrigado porque, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor estava cuidando de nós, nos sustentando e nos guardando. Nós queremos Te pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que olhamos mais para o tamanho dos nossos problemas do que para o tamanho do Senhor. Perdão pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Pelas vezes em que nos calamos quando deveríamos ter orado e desistimos quando tínhamos que perseverar. Que o Senhor perdoe o pecado de cada um e que o Espírito Santo vá trazendo à mente dessa pessoa, desse irmão e dessa irmã, cada pecado que tem feito parte da nossa vida. Não para nos condenar, mas para nos mostrar que o Senhor vê essa falha, se importa conosco e quer nos ajudar a promover a mudança. O Senhor quer transformar aqueles que estão em Cristo em novas criaturas. Ó Deus, lava o nosso coração, nos lava por dentro, nos purifica e nos alinha novamente à Tua vontade. Assim como o Senhor fez com Daniel, visita agora cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Eu oro por esse irmão e por essa irmã, que se sentem cercados, pressionados, encurralados, como se estivessem dentro de uma cova de leões. Pessoas que estão travando batalhas silenciosas, lutas que ninguém percebe, dores que muitas vezes elas mesmas não conseguem explicar. Pai, o Senhor conhece cada nome, cada história, cada dor, cada lágrima. Eu oro por quem enfrenta uma enfermidade e já perdeu as forças, por quem luta para ver a sua família restaurada. Eu oro por essa pessoa que vive uma batalha financeira que tem tirado o sono dela. Eu apresento ao Senhor cada pai e cada mãe
que tem clamado por seus filhos, por decisões erradas que eles tomaram, por caminhos enganosos que podem levá-los à destruição. Nós sabemos que não há situação impossível para ti. Assim como o Senhor enviou o teu anjo lá na cova dos leões, envia agora o teu socorro, Deus. Fecha a boca dos leões que tentam nos devorar. O leão do medo, da ansiedade, da depressão, da escassez, da enfermidade, o leão da contenda dentro de casa. Ensina-nos a ter uma fé viva, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, mas uma fé que não desiste, uma fé que ora com as janelas abertas, se for preciso, uma fé que não negocia a comunhão contigo. Dá-nos um coração perseverante, que continua orando mesmo quando a resposta ainda não chegou, que continua confiando mesmo quando tudo parece contrário. Um coração que persevera até mesmo quando a resposta for não, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, nós escolhemos te agradecer, Senhor. Agradecer antes do milagre. Agradecer mesmo sem saber se haverá um milagre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está agindo, porque a nossa história não termina na dor, na cova e nem no desespero. A nossa história terminará em testemunho. E nós declaramos com fé e com convicção que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. E através das feridas dele, nós fomos curados, sarados, restaurados. Nós temos paz, esperança e vida. Reconhecemos que tudo é sobre Jesus. Tudo começa e termina nele, porque dele e por ele são todas as coisas. Nós entregamos agora, Pai, cada pedido deixado aqui nos comentários, cada clamor, cada nome escrito. Atende cada oração conforme a tua vontade. Fortalece a fé, renova as forças, traz paz a esse coração cansado e esperança para essa alma ferida. Nós descansamos e confiamos em Ti. Cremos no Teu poder. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba fé no seu coração. A sua oração move montanhas. Tome posse dessa verdade. Se essa palavra fortaleceu a sua fé, seja um canal de bênção e compartilhe ela com seus contatos. Obrigado pela sua companhia. Que Deus te capacite a orar como nunca e que Ele te surpreenda com o agir dele, até nos mínimos detalhes. Se você ouviu essa mensagem até aqui, só para eu saber que você ouviu, escreva nos comentários: eu vou perseverar. Amém? Escreva isso. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui diariamente, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Você que é membro do canal pode assistir a essa mensagem um dia antes dela ser postada publicamente aqui no YouTube. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu te convido também a conhecer e fazer parte do curso que eu criei, o Método Vida Abundante. Um curso que tem ajudado centenas de pessoas e que pode te ajudar a viver um tempo favorável na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, profissional, em todas as áreas. O Vida Abundante pode fazer com que você experimente um tempo favorável em algumas áreas que estão talvez travadas aí na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se nos anos 2000 a internet chegou atropelando a nossa vida, agora a inteligência artificial talvez seja um novo marco na história da tecnologia. Tudo agora vai ser através da inteligência artificial. E como é que nós nos sentimos no meio de tudo isso? Como ovelhas sem pastor. Sufocados, oprimidos,
Você liga a TV, você abre o seu celular, você é bombardeado com mensagens, com fotos, com vídeos, com frases, com vídeos curtos. E aí a gente fica hipnotizado ali naqueles vídeos curtos. Se deixar, você fica horas e horas ali. Eu já fiquei escolado nesse negócio. Eu vejo um e pum, e já fecho. Acabou ali a minha cota. Eu vou fazer outras coisas. Então, Jesus via a multidão naquela época sofrendo, sendo oprimida, não é? Jerusalém era colonizada pelos romanos, era explorada economicamente pelos romanos. Jesus então via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. No Evangelho de Marcos também, Marcos no capítulo 6, verso 34, quando Jesus sai do barco e vê a multidão, imediatamente ele começa a ensinar a multidão, porque o texto diz que ele os via como ovelhas sem direção. Outra passagem que fala que Jesus via as pessoas como ovelhas. Então, essa metáfora, essa figura de linguagem bíblica de ovelhas sem pastor, nos fala de pessoas vulneráveis, pessoas que estão perdidas e sem direção, precisando de alguém que as guie, que as proteja. A ausência do pastor para uma ovelha implica em perigo, implica em dispersão, em perda. Outro texto que eu quero mencionar aqui está em Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, que diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, num livro que foi escrito 1500 anos antes de Cristo, já usa a figura da ovelha para falar de pessoas que estão perdidas, pessoas que estão desviadas. Uma ovelha que está desgarrada, ela está exposta aos perigos dos predadores. Ela pode se perder e não encontrar sustento, não achar segurança. E é assim que Deus vê o ser humano. Quando nós estamos longe do nosso pastor supremo, que é Jesus, longe de Deus, do nosso Senhor, que é o nosso pastor, né? Nós ficamos expostos às armadilhas espirituais e emocionais da vida. A ausência de direção, quando você não sabe que decisão tomar, para onde ir, isso é uma característica de ovelha sem pastor, de alguém que não está sendo conduzido, conforme Isaías disse aqui, que está buscando individualmente o seu próprio caminho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós vivamos a realidade de Salmos 23. Lembra de Salmos 23? Como que Davi começa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí Davi continua dizendo que Deus dá a ele direção, Deus conduz ele a águas tranquilas, Deus o alimenta, preparas uma mesa para mim, mesmo na presença dos inimigos. Deus o corrige, o teu cajado me consola. Então,
Esse salmo, o Salmo 23, ele nos mostra que quando o Senhor é o nosso pastor, nós podemos encontrar descanso, provisão e direção. Ao contrário de uma ovelha desgarrada, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus, o bom pastor, reafirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Presta atenção. Talvez você não se lembre de tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem. Mas uma coisa eu queria que você guardasse. E por isso eu vou pedir que você escreva aqui nos comentários. A Viviane Silva já até escreveu aqui o que eu ia sugerir. O Senhor é o meu pastor. Escreva isso. Você não é uma ovelha desgarrada mais. O Senhor é o meu pastor. Eu quero muito que você escreva isso aqui nos comentários. Só que, mais do que escrever, eu quero que você tome uma atitude de entregar a sua vida a Cristo. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus. Receba Ele como seu pastor, como aquele que cuida de você. Obrigado a todos que estão escrevendo aqui. Pode escrever quantas vezes você quiser, copia e cola. O Senhor é o meu pastor. Amém? Aproveita que você está escrevendo aí e dê o like no vídeo. Se você puder, dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, nesse canal, nesses canais de comunicação aqui, em qualquer um deles, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal. Aqui nós temos palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não é uma ovelha desgarrada. Você tem um pastor que cuida de você. Você tem alguém que se preocupa com a sua vida, que supre as suas necessidades. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego. Que alegria! Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria! Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação.
meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né? No meu caso, a Gabi foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois mais alegria veio a Mariana em 91. Que alegria. Um casal jovem com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria? Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, né, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos. Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.